Do coração dos Andes surgiu um líder que remodelaria um império. Este líder não era apenas um governante comum, mas alguém destinado a mudar o curso da história. Kuzi Yupanqui, mais tarde conhecido como Pachacuti, ascendeu ao poder. Seu nome, que significa aquele que transforma o mundo, refletia perfeitamente sua missão e visão. Ele transformou os Incas de uma pequena tribo em um vasto e poderoso império. Sob sua liderança, cidades majestosas como Machu Picchu foram construídas, simbolizando a grandeza e a engenhosidade dos Incas. Seu reinado marcou um período de expansão agressiva. As fronteiras do império se estenderam rapidamente, englobando diversas culturas e territórios. A ambição de Pachacuti não tinha limites. Ele sonhava com um império que duraria para sempre, um legado que seria lembrado por gerações. Ele liderou seus exércitos para conquistar vastos territórios. Cada batalha vencida era um passo a mais para a realização de seu sonho imperial. Seu governo, embora próspero, lançou uma longa sombra de controle sobre a população conquistada. As aldeias conquistadas eram reorganizadas e integradas ao império, muitas vezes à força. Os métodos de Pachacuti eram uma mistura de poderio militar e domínio cultural. Ele sabia que para manter o controle, precisava não apenas vencer batalhas, mas também conquistar corações e mentes. Ele entendia que o verdadeiro poder não residia apenas em conquistar terras, mas também em moldar mentes. A educação e a religião eram ferramentas poderosas em suas mãos. Implementou sistemas para assimilar as populações conquistadas, garantindo que o modo de vida inca se tornasse o único modo de vida. As tradições locais eram suprimidas e substituídas por práticas incas. Essa erradicação sistemática da identidade cultural foi um movimento calculado, que visava sufocar a rebelião e solidificar o domínio inca. Qualquer resistência era rapidamente esmagada. O reinado de Pachacuti serve como um lembrete severo. O poder, quando desenfreado, pode se transformar em tirania. Sua busca incessante por controle absoluto trouxe tanto prosperidade quanto opressão. Mesmo as intenções mais benevolentes podem ser distorcidas, levando à supressão das liberdades individuais e coletivas. A história de Pachacuti é um testemunho de como o poder pode corromper e transformar líderes em tiranos. No centro da estratégia de controle de Pachacuti estava o sistema Mitma. Este sistema sofisticado envolvia a realocação forçada de populações conquistadas. Grupos foram arrancados de suas terras ancestrais e reassentados em cantos distantes do império. Isso serviu a um propósito duplo: minimizar a resistência e solidificar o controle inca sobre os territórios recém-adquiridos. O sistema Mitma foi uma ferramenta de homogeneização cultural. Ele visava dissolver as identidades culturais existentes e substituí-las por uma identidade inca singular. Isso foi alcançado por meio da imposição da língua quechua, religião inca e costumes sociais. As populações realocadas, despojadas de seus ambientes familiares e práticas culturais, tornaram-se mais suscetíveis à assimilação. Esse desmantelamento sistemático da identidade cultural, embora eficaz na solidificação do domínio inca, teve um alto custo, levando à supressão de diversas vozes e perspectivas. O sistema Mitma, embora aparentemente uma relíquia do passado, tem uma relevância inquietante em nosso mundo moderno. Os ecos das táticas de Pachacuti podem ser sentidos ressoando pelos corredores do poder em nosso mundo moderno. Governos e organizações estão empregando métodos cada vez mais sofisticados de vigilância e controle, que têm uma semelhança impressionante com as estratégias do imperador Inca. Essas táticas modernas são frequentemente veladas sob o pretexto de progresso, segurança e até mesmo unidade global. No entanto, após um exame mais aprofundado, sua verdadeira natureza é revelada. São ferramentas projetadas para limitar a dissidência, controlar narrativas e, finalmente, moldar os pensamentos e comportamentos das populações. Da coleta em massa de dados pessoais à censura de vozes dissidentes online, os paralelos entre o reinado de Pachacuti e os dias atuais são inegáveis. Isso levanta uma questão crítica. Estamos à beira de uma nova era de homogeneização cultural e controle centralizado? O Fórum Econômico Mundial. Uma nova ordem mundial. O Fórum Econômico Mundial
uma poderosa organização internacional, tornou-se um ponto focal de escrutínio. Fundado em 1971 por Klaus Schwab, o WEF reúne líderes empresariais, políticos, acadêmicos e outros influentes para discutir questões globais. Seus pronunciamentos sobre um grande reset e um futuro moldado por avanços tecnológicos têm gerado debates e preocupações generalizadas. O conceito do grande reset propõe uma reestruturação da economia global, com foco em sustentabilidade e inclusão social. Os críticos argumentam que a visão do Fórum Econômico Mundial para o futuro depende de uma perigosa concentração de poder nas mãos de poucos. Eles temem que essa concentração possa levar a uma diminuição da democracia e da participação pública nas decisões importantes. A defesa do Fórum Econômico Mundial, por uma resposta global a desafios como mudança climática e desigualdade econômica, embora aparentemente bem intencionada, soou o alarme. A ideia de soluções globais unificadas é vista por alguns como uma ameaça à autonomia dos países. Críticos argumentam que essas soluções globais podem abrir caminho para uma nova forma de governança global, que pode erodir a soberania nacional e as liberdades individuais. A preocupação é que, em nome da eficiência e da cooperação global, os direitos dos cidadãos possam ser comprometidos. A visão do Fórum Econômico Mundial de um futuro, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais dominante em nossas vidas, também foi recebida com apreensão. A integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e robótica, promete transformar a sociedade, mas também levanta questões sobre emprego e privacidade. As preocupações aumentam sobre o potencial de vigilância em massa e a erosão da privacidade em um mundo tão tecnologicamente orientado. A coleta de dados em larga escala e o monitoramento constante são vistos como ameaças à liberdade individual, com implicações profundas para a sociedade como um todo. A repressão no Canadá. Silenciando a dissidência. O Canadá, frequentemente elogiado por seus valores liberais, testemunhou uma tendência perturbadora de abuso de poder do governo nos últimos anos. Embora o país seja conhecido por sua democracia robusta e respeito pelos direitos humanos, eventos recentes têm levantado sérias preocupações sobre a direção que o governo está tomando. A resposta do governo aos protestos, particularmente aqueles que desafiam as políticas governamentais, foi marcada por táticas de mão pesada, que levantaram preocupações sobre o espaço cada vez menor para a dissidência na sociedade canadense. Em várias ocasiões, as autoridades recorreram ao uso de força excessiva para dispersar manifestações pacíficas, o que gerou críticas tanto internas quanto internacionais. O uso de poderes de emergência para reprimir protestos e o congelamento de contas bancárias de indivíduos associados aos protestos foram alvo de fortes críticas. Essas medidas, vistas por muitos como draconianas, foram justificadas pelo governo como necessárias para manter a ordem pública e garantir a segurança nacional. No entanto, muitos cidadãos e organizações de direitos humanos discordam veementemente dessa abordagem. Os críticos argumentam que essas ações são desproporcionais à ameaça representada pelos protestos e as veem como uma tentativa flagrante de sufocar a dissidência e silenciar a oposição. Eles apontam que tais medidas não apenas violam os direitos fundamentais dos cidadãos, mas também criam um ambiente de medo e intimidação. A justificativa do governo canadense para suas ações, citando a necessidade de manter a ordem e proteger a segurança pública, foi recebida com ceticismo. Muitos observadores acreditam que essas justificativas são insuficientes e que o verdadeiro objetivo é consolidar o poder e evitar críticas. Muitos a consideram um pretexto para reprimir vozes dissidentes e consolidar o poder. A crescente desconfiança entre o governo e a população é um sinal alarmante de que a democracia canadense pode estar em risco. A sociedade civil continua a lutar por seus direitos, mas a batalha contra a repressão governamental está longe de terminar. A mensagem é arrepiante. Nossos pensamentos, crenças e expressões só são aceitáveis se estiverem alinhados com a ideologia aprovada pelo Estado. A internet, antes um paraíso para a liberdade de expressão, está sendo transformada em um espaço rigidamente controlado. Nossa capacidade de compartilhar informações e nos envolver em diálogo aberto está sob ameaça.
Obrigado por assistir até o fim. Ajude esse projeto, deixe um like e compartilhe.